Oi, eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre as minhas leituras de outubro de 2020. Eu não vou me enrolar muito aqui porque tem bastante coisa, eu li bastante coisa curta, então acabou ficando bem numeroso. E também foi um mês que eu me dediquei bastante à leitura com relação ao tempo dedicado, então tem bastante coisa aqui. E sem mais enrolação, eu vou começar pelos livros que eu finalizei, os livros normais que eu finalizei. O primeiro livro, então, que eu li foi o Assassinato do Comendador, do Murakami. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui embaixo. E eu li esse livro meio que numa maratona, né, que eu fiz durante um vlog. Então eu vou deixar o primeiro vlog aqui embaixo também, que vocês vão me acompanhar lendo esse aqui. Foi um livro que eu gostei demais, ele é super envolvente, então eu não conseguia parar de ler, ele também tem bastante marcação. Quem se interessar, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre ele. No dia 7, eu finalizei O Senhor das Moscas, que eu também já tinha começado a ler no vlog, né, eu li em e-book, vou deixar a capinha aqui. E eu gostei bastante também. Pra mim ele é um livro que vai melhorando com o decorrer, né, da história. Eu já tinha visto o filme, então eu sabia mais ou menos do que ele tratava, mas eu gostei muito da forma como isso é narrado na história. É um livro que vai ficando denso aos poucos e vai se fechando, então como experiência de leitura eu gostei demais. Eu falei um pouquinho mais sobre ele num vídeo que eu fiz a respeito de livros que falam sobre a perda da infância, então eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo caso você ainda não tenha visto. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico falando um pouco mais sobre ele, me contem aqui que eu providencio. No dia 14, eu finalizei o Minha Vida de Rata, da Joyce Carol Oates, que veio pela Tag em outubro. E, gente, esse livro é um livro pesadíssimo. Ele tem muito gatilho, porque ele vai falar de muito tema pesado mesmo. Então, dá uma olhadinha sobre o que ele vai tratar, né, se você tem problemas com história mais pesada. E eu amei muito. Eu acho que esse aqui é um livro que não vai agradar todo mundo, tanto pela quantia de tema pesado e da forma como esses temas são tratados, mas também pela narrativa. Eu gostei muito da escrita dela, muito mesmo. Tô louca pra procurar outras coisas dessa autora. Esse aqui ainda não tinha sido publicado no Brasil, né? Então eu espero que seja publicado em breve. Mas eu acho que a escrita dela, a forma como ela narra pelo menos essa história, não vai agradar todo mundo. Mas eu certamente vou fazer um vídeo sobre ele em breve. Tem bastante coisa pra falar sobre esse aqui. Em seguida, eu li várias coisas que estavam comigo do Kindle Unlimited. Qual é a minha história do Kindle Unlimited, né? Eu já prometi várias vezes contar rapidinho e nunca contei. Então, há vários meses atrás eu assinei por R$1,99 na promoção e renovei para o mês seguinte por R$19,90. E aí, depois desses 2 meses eu queria encerrar, fui para encerrar e eu não vi que tinha que ter passado para uma segunda etapa do cancelamento. Então, no mês seguinte, eu renovei sem querer e paguei mais um mês de R$19,90. Então, nisso eu já estava com 3 meses. Quando eu fui cancelar esse terceiro mês, ele me deu uma promoção de mais 3 meses por R$1,99, que eu acabei aceitando porque é uma proposta irrecusável, né? Então, resumindo, que hoje eu tô com o Kindle Unlimited há 6 meses, então eu não pretendo renovar agora, porque eu tenho várias outras coisas específicas e físicas que eu quero ler ainda esse ano, então não vai valer a pena pra mim. Mas eu queria, né, aproveitar pra ler algumas coisas que estavam que eu já tinha pego ali no Kindle Unlimited. Eu acho que é no começo da segunda semana de novembro que termina a minha assinatura, então tô aproveitando aí, tem várias coisas curtinhas. Então o primeiro desses do Kindle Unlimited que eu finalizei foi o Eu Sou Favela, que eu vou deixar aqui a capinha aqui do lado. É um livro de contos que saiu pela editora Nós. Como o próprio título diz, ele é um livro de contos que vão tratar da vida na favela, né, das pessoas que vivem na favela. E eu achei bem interessante porque ele tem desde escritores que são super famosos por uma literatura bem diferente dessa periférica, como o Carrascosa, o Marçal Aquino, Marcelino Freire, como também autores conhecidos justamente por essa literatura, né, como o Ferrez e Rodrigo Ciríaco. Também tem vários autores que eu não conhecia e eu gostei demais da qualidade dos contos, assim. Ele segue uma ordem meio cronológica, então os primeiros contos tratam mais da infância, depois as pessoas, né, vão crescendo. E são contos realmente muito, muito bons, assim. Não tem nenhum conto que eu posso dizer que eu não gostei nem um pouco. É claro que eu tive meus preferidos, né. O meu favorito foi o do Ferrez, eu já conheço a literatura do Ferrez e eu até postei um trechinho no Instagram, fiquei em prantos com o conto dele. Então se você tá assinando aí o Kindle Unlimited, dá uma olhadinha, ou se você tá com interesse, né, por esse tema, é um livro que eu recomendo muito, foi uma das melhores leituras do mês pra mim. Depois disso eu li o Blade Runner, que também tava no Kindle Unlimited, vou deixar a capinha aqui, que eu prefiro chamar de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, porque esse título é muito melhor.
Gente, o que eu posso falar sobre Blade Runner? Eu achava que ele seria uma ficção científica boa, eu nunca tinha lido nada do Philip K. Dick, então eu tava esperando algo no estilo do Fim da Eternidade do Asimov, que eu li esse ano, que foi um livro que eu gostei, que trata de alguns assuntos importantes, além de ser uma ficção científica legal. Mas, pra mim, ele foi mais como um Frankenstein, assim. Eu achei que eu sabia do que ele falava, né? Eu achei que eu sabia a premissa. E ele vai muito além. Então, certamente foi a melhor leitura do mês pra mim. Eu gostei demais desse livro. Eu tô louca pra ler outras coisas. Esse final de semana eu comprei o Homem do Castelo Alto em e-book, né? O e-book tava em super promoção. E assim, leiam, leiam. Eu vou falar mais sobre ele mais pra frente. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo específico sobre ele ou se eu vou primeiro ler O Homem do Castelo Alto e daí eu falo sobre os dois. Eu acho que talvez assim funcione melhor. Mas se você ainda não conhece Philip K. Dick, você não sabe o que você tá perdendo, pelo menos por esse livro, né? Recomendação muito forte, a maior recomendação do mês foi Blade Runner pra mim. Ainda no dia 20 de outubro, eu li no Kindle Unlimited um livro de poesia da Bruna Beber chamado Rua da Padaria. A Bruna Beber é bem conhecida, né? Mas eu nunca tinha lido nada dela. E eu tô querendo ler mais poesia, né? Se você ainda não viu o vídeo de metas pra 2020, eu vou deixar aqui embaixo. E ele é um livro super curtinho, tanto que eu li ele inteiro na sala de espera do médico. Até porque poesia é mais rapidinho de ler. Mas ele não mexeu tanto comigo. Eu gostei muito da forma como ela escreve, né? Da forma da poesia dela. Então eu vou buscar outras coisas da autora. Mas a temática dele é essa parte mais lúdica, infantil, né? Então, de brincadeira na rua e coisas do tipo. Então, acho que acabou não mexendo muito comigo nesse sentido. Mas eu acho que eu posso gostar mais de outras coisas dela. Então, se você já leu alguma coisa, me deixa aqui a recomendação. No dia 25, eu terminei um outro livro, que esse não tava no Kindle Unlimited, mas ele tava super barato também, o e-book. Porque eu tava com muita vontade de ler um thriller, uma coisa assim que eu não conseguisse largar, uma coisa meio policial. E eu queria um que fosse escrito por mulher, né? Porque eu quero ler mais mulheres, enfim, tentar dedicar esse fim de ano a priorizar as mulheres. E eu acabei caindo numas outras pessoas, da C.J. Tudor, não sei se é assim que pronuncia, vou deixar a capinha aqui. E ele é um thriller muito bom, tanto que eu li bem rápido, eu acho que eu li ele em 2 ou 3 dias. E ele não é tão curtinho, tem umas 300 páginas, 300 e poucas. Então nós temos basicamente um homem que tá voltando pra casa do trabalho e vê um carro super estranho, cheio de adesivos, e ele vê uma menininha dentro desse carro que ele acha que pode ser a filha dele, e ele tenta seguir esse carro, mas esse carro acaba se perdendo, fugindo dele, né? Quando ele para num posto para ligar para casa, ele descobre que a filha dele tá morta, assim como a esposa dele, né? Que as duas foram mortas. Mas ele tem certeza que essa menininha que ele viu era a filha dele. Então a gente vai acompanhar ali, anos depois desse acontecimento, a vida dele é vagar por essa estrada onde ele viu esse carro, tentando descobrir alguma pista, né? E aí, a partir daí que a história vai se desenrolar, não vou entrar em muitos detalhes. O livro também vai acompanhar outros pontos de vista, né? Então a gente tem a narração da garçonete, que atende ele todos os dias num determinado posto, e a gente vai ter uma outra mulher que tá fugindo de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então não foi um livro que mudou a minha vida, mas foi um livro que me distraiu super, foi bem legal. E ele é bem previsível no sentido de que você consegue saber o que é o que ali a partir de determinado momento, mas isso não revela exatamente o desfecho. Então, pra mim foi entretenimento, foi legal, e eu recomendo se você tá procurando um thriller, assim, uma coisa mais pra ler freneticamente mesmo. No dia 26, eu finalizei O Mal Entendido em Moscou, da Simone de Beauvoir. Vou deixar aqui, ó, a capinha dele, que ele também estava no Kindle Unlimited. E no início eu achei que eu não ia gostar tanto desse livro, que eu não ia me identificar muito, por conta da temática, né? Ele vai falar muito a respeito de envelhecer. Mas no fim das contas eu gostei demais, me identifiquei muito com ele, porque ele vai muito além disso, né? Então a gente tem esse casal aí de idosos que viajam para Moscou para visitar a filha dele, né? Uma moça que é filha do homem. E a gente vai lidar ali com as questões dos dois a respeito de envelhecer, a respeito do que eles fizeram da vida. E sendo a principal narradora essa mulher, a gente tem muito sobre o feminino, né? Sobre as coisas que ela esperava da vida dela, sobre o que é esperado dela em determinada idade. Então eu gostei demais. Eu tô pensando em fazer um vídeo de 3 em 1 com a Simone de Beauvoir, né? Esse foi o terceiro livro que eu li dela, então tô pensando em fazer isso pra falar um pouquinho mais sobre esse aqui. Mas é uma recomendação bem forte. Ele também é um livro curto, acho que ele deve ter 130 a 150 páginas mais ou menos, e eu também gostei bastante. Gostei mais do que eu imaginei que eu ia gostar no começo do livro. E a última coisa que eu finalizei dessas convencionais, né,
em outubro foi o seguinte. David Copperfield, finalmente. Este Calhamacito. Eu tava lendo desde o final de agosto, né? Eu não li isso tudo em outubro. E eu vou fazer um vídeo sobre ele, deve ser o próximo vídeo a sair depois desse aqui. Mas assim, não foi um livro que eu amei, mas também não foi um livro que foi sofrido pra terminar, não foi um livro que eu fiquei pensando em abandonar nem nada assim. E às vezes a gente não sabe por que a gente não gosta, né? Às vezes o livro só não mexe com a gente. Nesse caso, eu sei identificar exatamente quais são as coisas nele que me incomodaram e por que ele não se tornou um livro favorito pra mim. Mas valeu a experiência, não foi um livro que eu me arrependi de ter pego pra ler, mas também não é um livro que entrou pra minha vida. Então aguardem o vídeo pra eu falar mais detalhes sobre ele. Eu falei de livros convencionais porque eu li 2 livros em inglês, então eu tô dando uma melhorada no meu inglês nesses últimos meses e eu acho que ler é uma coisa que ajuda muito, né? Então, eu peguei 2 livros curtinhos, né? O primeiro que eu li foi Strange Library, do Murakami, que é um livro infanto-juvenil do Murakami. Eu vou deixar a capinha aqui do lado. E eu não gostei desse livro. Eu acho que ele tem uma história muito bizarra, meio de medo até, para ser infantil, ao mesmo tempo que ela é muito superficial e sem acontecimentos para ser juvenil. Então, parece bem uma coisa que o Murakami escreveria para um público mais jovem, mas eu não entendi exatamente em que faixa etária se isso se encaixaria e comigo não funcionou muito bem, mas serviu para treinar meu inglês. Eu acho que ele tem umas 80 páginas, mas ele é cheio de ilustração, assim, então é um livro bem curtinho, bem rapidinho, se você tem interesse. E depois eu li um outro que estava no Kindle Unlimited, que é o Evidence of the Affair, da Taylor Jenkins Reid, que é a mesma escritora do Sete Maridos de Evelyn Hugo. Vou deixar a capinha aqui também. Eu não sei se ele é um conto, acho que ele é uma novela, ele também tem 80 e poucas páginas. E como o próprio título diz, na verdade ele vai tratar de uma mulher, né, descobre que o marido tá traindo ela com uma outra mulher casada. E ela acaba mandando uma carta, né, pra esse marido dela. Eles começam a se comunicar, ela e o outro marido traído, enviando um pros outros as cartas que eles encontram, né, as provas, e começam a ser confidentes mesmo sobre como lidar com essa situação. Pra mim foi um livro bem previsível com relação ao desfecho e ao que vai acontecer, mas assim como no Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu acho que a autora usa histórias mais convencionais, essas histórias bem clichês mesmo, para tratar de assuntos importantes. Então ela vai debater várias coisas legais nessa novelinha, principalmente com relação ao feminino, né, ao que se espera da mulher. Essa mulher ali, ela deixou de ir atrás dos sonhos por causa do marido, que é uma coisa que a gente vê muito, e também a respeito de relacionamentos, enfim. É um livro mais leve, mas fica a dica aí. Eu acho que ele não saiu em português, mas tem em inglês no Kindle Unlimited. Por fim, juro que esse vídeo tá acabando, tem 3 livros que eu não finalizei, né, então vou só pontuar rapidinho aqui. Um deles é o Dona Flor e Seus Dois Maridos, que eu comecei em outubro mesmo, e eu li, acredito que umas 160 páginas em outubro desse livro aqui, ele é bem grandinho, e ele tá sendo uma leitura bem lenta pra mim. Eu imagino que eu termine em novembro, mas eu não tenho certeza, porque é realmente muito difícil que eu consiga ler mais de 20 páginas seguidas desse livro. Primeiro é diagramação. Ele tem uma diagramação ruim, a letra é bem pequena, então ele é meio cansativo para ler. Mas eu também tô com um ranço do Vadinho que eu não consigo superar. E tem várias coisas que eu sei que são de época, enfim, mas muito do que deveria ser engraçado nesse livro aqui não me desce, então eu não tô gostando tanto assim. Mas também não é um livro que eu vou abandonar, porque eu quero saber o que acontece, né, enfim. Mas acho que ele não vai ser um favorito pra mim. Eu tinha uma expectativa bem alta. Vou falar mais sobre ele mais pra frente, mas eu li umas 150 páginas desse aqui. Eu também comecei, né, só pra colocar aqui o contos completos do que a Fernanda Abreu. Agora eu acho que eu já li uns 10 contos, mas em outubro eu acho que eu li 3. Por enquanto tá ok pra mim. É um livro em ordem cronológica, né? Então esse primeiro livro dentro do livro que eu tô lendo é o primeiro que ele publicou, que ele mesmo diz, né, que ainda não era exatamente o tipo de escrita que ele vai ter, então por enquanto não tô super apaixonada, mas eu acho que é normal. Mas já tem um conto que eu gostei bastante aqui, ainda tô pensando, né, em como falar mais sobre esse, mas eu resolvi ler no máximo 2 contos por dia. Eu não vou colocar meta, porque eu acho que assim eu vou
conseguir aproveitar melhor esse livro aqui, então aguardem mais pra frente eu falando sobre ele. E o Caliban e a Bruxa eu coloquei de tripé, então eu não vou ter como tirar aqui agora, mas eu voltei a pegar ele com bastante frequência, eu acho que eu li umas 50 páginas dele no final de outubro, e agora em novembro também já tô bem adiantada, provavelmente termino em novembro. Livro sensacional, vai entrar para os melhores do ano sem dúvida alguma, e aí eu venho falar novamente sobre ele, né? É um livro de não ficção excelente. E foi isso que eu li em outubro. Eu já comentei no Instagram, mas só pra deixar aqui bem claro, que eu vou fazer um resumão da semana no Instagram, no IGTV provavelmente. Então falando um pouquinho sobre o que eu li, sobre como foi minha semana e coisas assim, porque eu acho que fica mais fácil, né, se eu for atualizando em tempo real. Então deem uma olhadinha lá. Me contem aqui o que vocês leram em outubro, como que foi o mês de outubro pra vocês, se vocês me recomendam alguma coisa baseada nesses livros aqui, o que vocês têm a dizer sobre as minhas leituras, e a gente se vê no próximo vídeo.